Fala, nação tricolor ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um plantão tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado. Chegou, deixa o like, se inscreve, ativa o sino, no mínimo 3 conteúdos por dia, claro. Compartilha com geral para dar aquela moral extremamente importante pra gente, meus amigos. Vamos começar o nosso plantão tricolor de hoje com mais uma fala de Jean Lucas na entrevista sensacional que ele concedeu para nossa querida Clarinha Albuquerque da TNT Esportes. Ele falou sobre a força do Bahia na Fonte Nova, a força do Bahia dentro de casa. Nada melhor do que trazer esse relato após o Bahia começar o ano vencendo dentro de casa, como se habituou a fazer nesse ano de 2025, né? Nesse ano que passou, onde o aproveitamento do Bahia foi excelente na Fonte Nova. A Fonte Nova jogar na Fonte Nova é incrível. Eu gosto muito. Toda vez que eu vou jogar lá parece que é a primeira vez. Que eu falo com os caras quando a gente ganha jogo que jogar lá, os caras é bicho, é difícil de ganhar da gente lá dentro, porque a torcida impulsa a gente, é nosso 12º jogador. Eu lembro de um momento na Libertadores que a gente ganhou do. Qual time? Qual time que a gente ganhou? Que a gente classificou. The Strongest. Strongest, que eu fiz o gol. Ali eu acho que não conseguia escutar nada, meu ouvido ficou zunindo. Eu não me recordo se ele faz. Acho que ele. Não, contra o The Strongest ele não fez gol. Acho que foram 2 de Ademir e 1 de Lúcio. Acho que esse gol que ele tá falando foi contra o Boston River, que o Bahia vence por 1-0. Gol dele de cabeça, ele sai comemorando e a Fonte Nova vai abaixo, assim. Então eu falo, pô, imagina pro adversário como que deve ser quando entra dentro de campo, a torcida gritando. Então é algo mágico. Eu amo jogar na Fonte Nova. É o melhor estádio assim que eu já joguei a favor na minha vida. Assim, o ambiente é totalmente diferente. É difícil pros caras ganhar da gente ali. A Fonte Nova Legal a gente ouvir isso de Jean. Evidentemente que ele tá no Bahia, evidentemente que muitas coisas ele vai falar pra poder alimentar o ego do torcedor, faz parte do processo, nem o julgo por isso, né? E nem quero ser também inocente em estar aqui exaltando algo que, de certa forma, pode ser feito de maneira premeditada. Mas é legal a gente ouvir isso, porque realmente essa sinergia surte efeito, né? Historicamente sempre foi assim, o Bahia sempre teve um aproveitamento muito melhor dentro de casa. E quando consegue ter um aproveitamento melhorzinho fora, consegue alcançar as coisas grandiosas, foi assim no título de 88, por exemplo, né? Que a gente empata contra o Fluminense fora, empata contra o Internacional fora, empata contra o Sport fora, e fazendo a parte dentro de casa as coisas vão fluindo. Mas é legal a gente ouvir isso porque realmente surte efeito, né? Eu acho que esse é o ponto central, assim, o Bahia consegue fazer resultados dentro da Fonte Nova e a gente percebe o desconforto dos adversários. É evidentemente que teremos exceções, né? Esse ano mesmo perdemos para Cruzeiro e Fortaleza na Fonte Nova em jogos que foram bem frustrantes assim para o torcedor tricolor. Se a gente tivesse vencido esses jogos aí, estaremos em uma condição melhor ainda, indo para a Libertadores de maneira direta, mas o aproveitamento dentro de casa nesse ano de 2025 foi extraordinário. Isso não é à toa, né? O fato do torcedor estar presente em todo jogo, impulsionando a equipe, botando pressão, também faz uma diferença muito grande. E isso tem que ser destacado. Legal a gente ouvir isso aí de um cara como Jean Lucas, que já jogou com a Vila Belmiro a seu favor, já jogou com o Maracanã a seu favor, com estádios históricos a seu favor. Meus amigos e minhas amigas, vamos falar sobre o mercado da bola, essa informação importante. A galera do Transferências 24 Horas foi quem repercutiu essa notícia envolvendo nosso querido Iago Felipe, jogador que tinha vínculo contratual com o Bahia até o dia 31 de dezembro de 2025, se tornou um free agent, né? Um atleta livre no mercado. O Bahia não quis renovar nem para poder buscar um outro empréstimo ou algo do tipo. Acabou se livrando aí do salário, né? O Júnior Cunha e o Lucas Rossafa foram quem trouxeram as informações aí, falando que o Remo iniciou negociações para poder contratar Iago Felipe, que está sem clube após deixar o Mirassol por empréstimo e o Bahia em definitivo, tá? Então, Iago Felipe pode estar indo para o Remo. Inclusive o Mirassol, tava vendo o jogo contra o São Paulo ontem, teve gol de Mugni, teve gol de Alisson, né? Teve participação de Shailon, além de Luiz Otávio, que já tá lá, Yuri Lara entrou no segundo tempo, continua com uma porrada de jogadores que tem passagens pelo Bahia. É impressionante isso, né? Parece que é uma política, mas eu sei que evidentemente
Não é. E aí eu quero puxar o gancho para essa notícia, essa informação. O Internacional tá de olho em Alejandro, cara. Se destacou muito no Vitória da Bahia. Conseguiu ali fazer tantos gols a ponto de se tornar artilheiro do campeonato ao lado de Yuri Alberto, né, na temporada de 2024. Tá no CSKA Moscou e o Internacional tá negociando a contratação dele, de Alejandro, né? Tá lá no CSKA. Por empréstimo, jogador de 25 anos, como eu disse aqui, foi o artilheiro do Brasileirão 2024 ao lado de Yuri Alberto. Eu quero saber, você acha que é um nome interessante? Não tem nenhuma informação, tá, gente, vinculando o atleta ao Bahia. Eu trouxe aqui como um gancho, porque eu vou falar de Internacional agora, aí sim com a relação indireta com o Bahia. Mas queria saber, o Bahia procura um centroavante, o Bahia procura um camisa 9, né, um jogador para poder atuar ali no ataque. Acha que esse nome seria interessante ou não? O Inter que siga seu caminho para poder tentar contratá-lo mesmo? Fala nos comentários o que você pensa, o que você acha. O Inter também está de olho nele. Rodrigo Becão, atleta formado na divisão de base do Bahia, não era muito bem quisto aqui, depois foi ganhar o mundo e realmente se destacou no CSKA, no próprio CSKA, time hoje de Alejandro, se destacou na Udinese, se destacou no Fenerbahçe, e agora vive o seu maior momento de instabilidade no Fenerbahçe, teve uma lesão, já se recuperou dela, mas não voltou no nível que se imaginava, né, e hoje é um atleta que está liberado para poder negociar, né, para poder tentar viabilizar uma transferência. E o Internacional, segundo informações aí do André Hernan e do Felipe Silva, abriu conversas pela contratação de Rodrigo Becão, tá, por empréstimo. O Bahia aparentemente não tem essa posição de zagueiro como uma prioridade, mas viam aparecendo com frequência negociações envolvendo zagueiros, notícias relacionando nomes de zagueiros com o Bahia. Teve Vitão que foi especulado, teve Jace, tiveram alguns nomes que foram especulados para essa posição. O próprio Becão apareceu em determinado momento no radar do Bahia, segundo informações vindas lá da Turquia, né? Mas tá aí o Internacional de olho no jogador. Eu acho que é um jogador que pode se desenvolver bem aqui ainda. Ele tem esse desejo de retornar, de mostrar um outro nível de jogo em relação ao que o torcedor viu quando ele estava surgindo ainda na base. Enfim, vamos aguardar para ver se o Inter vai adiante nesta negociação. Prioridades do Bahia, centroavante e goleiro, a gente já falou sobre isso inúmeras vezes. Meus amigos, minhas amigas, é isso. Este foi o nosso Plantão Tricolor de hoje. Se gostou, deixe seu like, se inscreve, ativa o sininho e compartilha, que é muito importante. Um abraço, tamo junto, até a próxima. Eu sou Mais Bahia. Eu sou Mário Nordeste. E você?